Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos que forem assistir esse vídeo, né? Não sei que hora nem quando, mas quando for assistir, eu já desejo um bom dia, porque hoje eu estou gravando agora de manhã, né? Mas eu vou ler aqui uma palavra que o salmista escreveu sobre o sacrifício de Jesus, né? Tem várias formas que escrevem, né? Escreveram, aliás, os profetas, os salmistas mesmo que escreveu Davi, né? E é uma palavra, assim, um assunto conhecido dos cristãos, né? Mas eu quero ler, eu achei assim, Deus me deu essa palavra de manhã cedo, e eu acho assim, de uma importância profunda, né? De um texto profundo, na verdade, né? Tá bom? Bom, vamos lá então. Deus disse aqui, ele está falando do que Jesus falou, né? Ele falou que na hora lá da cruz, que ele estava já para partir, né? Sair morrer, né? Na cruz, né? Nos últimos instantes ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Uma pergunta ele fez para o Senhor, para Deus, para o Pai, né? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Aqui já é o salmista, né? De noite eu não tenho sossego, porém tu és santo. O que habitas entre os louvores de Israel? Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livrou, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizestes-me esperar estando ao peito da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge como água também me derramei, disse. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco e a minha língua grudou no céu da minha boca. Me pusestes no pó da morte, pois me rodearam cães, ajuntamentos de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés, poderiam contar todos os meus ossos, eles o veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em
socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, e dos chifres dos touros selvagens. Então clamarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Tem um texto mais comprido, um pouco mais longo, aqui tá bom. O salmista aqui está falando do... Ele escreveu, o salmista é o Davi, né? Ele escreveu isso aqui relacionado à morte de Jesus, né? Jesus, mas ele escreveu como se fosse o próprio Jesus, né? Contando tudo isso aqui, contou a história, certo, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele contou essa história do Jesus, ele falava dele também, que ele também clamava ao Senhor por socorro. E então o salmista, ele enfatizou esse texto em cima do sacrifício de Jesus, né? Que Jesus falou na cruz, né? Antes de morrer, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste, desamparastes, né? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Aqui, na verdade, Jesus só falou: Deus meu, por que me desamparastes? Mas ele já No texto ele aumentou a escrita, trazendo, desde que onde Jesus falou, ele ainda acrescentou, né, no texto sobre o próprio que Jesus falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus, aqui ele já deu um acréscimo no texto: porque te alongas, esse alongas que ele fala, porque te demoras em me auxiliar, né? Por que te demoras do meu auxílio? Porque demoras em me auxiliar e das palavras do meu clamor? Ouves o meu clamor? Então, o próprio Jesus, ele falou o início desse versículo e ele alongou um pouquinho mais, mas o significado é o mesmo, porque ele quis dizer: ó Senhor, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Daí ele: por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? É o mesmo significado ali, né? Onde Jesus falou e deu um aumento ali, né? Mas que aqui é o mesmo significado. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porque tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Falando do próprio Jesus, né? Ele estava pedindo para Jesus para ouvir ele, né? Ouvir o lamento dele, ouvir o clamor dele. E assim nós clamamos a Jesus, nós pedimos a Jesus para que ele nos atenda, ele nos socorra. Não seja longo, não te alongues a nos socorrer, não te demores a nos socorrer. Nós pedimos esse auxílio também, né? Todos nós cristãos sabemos disso. Mas quando a gente está assim numa coisa meio mais difícil, né? O que nós pedimos? Auxílio para o Senhor Jesus, para Ele, em nome dEle, para que Ele faça o que tem que ser feito, né? E olha, é assim mesmo. Você vai fazer uma oração em nome de Jesus, você vai pedir uma libertação, Uma libertação é em nome de Jesus.
Então, aqui Davi está falando, por que te alongas em me socorrer? Porque quando clamo de dia, de noite, não me ouves. Mas Deus ouve, claro que ouve, né? Mas por que ele está se alongando? Por que ele está se demorando? Que ele quis dizer que não me atende, né? E falou mais, que o Senhor habita nos louvores de Israel. E hoje ele habita onde tiver o louvor, né? Nós somos um povo escolhido, como é o povo de Israel. Nós somos povos escolhidos porque somos comprados pelo sangue dele, somos heranças dele. E nós clamamos em nome de Jesus, né? Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Profetiza-se em nome de Jesus também. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Então, o próprio Davi. Em ti, Senhor Jesus, confiaram os nossos pais e o Senhor os livrastes. A ti clamaram e esperaram, em ti confiaram e não foram confundidos. Olha, todos os que clamam ao Senhor Jesus, que clamam por Ele, pedem a proteção dEle e a ajuda dEle, e essas pessoas que clamam não serão confundidos, eles serão atendidos pelo próprio Jesus, né? Mas eu sou verme e não homem. O próprio Davi está falando isso. O próprio dos homens, que significa, quem foi o homem mais desprezado? O próprio Jesus. O próprio dos homens e desprezado do povo. Jesus, esse está falando de Jesus. O próprio Jesus foi desprezado, foi humilhado. Perdão. Tomei muita água gelada ontem. Calor demais aqui, né? Então, confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Jesus tem prazer em nos livrar do mal, nos abençoar. Ele tem prazer de nós clamarmos a Ele, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas está demorando, né? O Jesus não está me atendendo, né? Ou Deus não está me ouvindo. Mas Deus tem o tempo dele, Ele está agindo, mas Deus trabalha no silêncio, você não vê. E você não vê e não ouve, né? Não ouve e não vê, mas Deus está trabalhando no silêncio dele, Ele está trabalhando. Deus não vai sair falando, está fazendo tal coisa. Não. Deus trabalha no silêncio. O segredo com o Senhor é trabalhar no silêncio. Muitas vezes Ele fala para mim, meu servo, não fale para ninguém. Fique em silêncio. Espere, ore e vigia. É o que Ele tem falado para mim. Ele tem falado todos os dias. Olha, não conte a ninguém o que vai acontecer, o que eu estou fazendo, porque eu trabalho no silêncio. Então, Deus, Ele é um Deus estratégico. Ele tem as estratégias dele, Ele tem a maneira de trabalhar. E Ele não gosta de pessoa, quando a pessoa está trabalhando, quando Ele está trabalhando, e que muitas vezes a pessoa ele está vendo, a pessoa está vendo que está tendo êxito. Perdão, mas não guarda, ele não guarda segredo. E o grande segredo é o silêncio para nós. Se nós sairmos contando para todo mundo que Deus abençoa agora, bom, quando Deus concluir a obra dele nas nossas vidas, ele tem o testemunho para glorificar Deus. Mas enquanto ele trabalha, temos que estar vigilantes e orando. E em silêncio, né? Eu tenho aprendido isso muito com o Senhor, porque o Senhor tem sempre falado isso comigo. E usa os profetas também para falar, fica quieto aí, não fala nada. E diz assim, todos os que me veem zombam de mim. Isso aconteceu com Jesus, né? Zombam de mim, estendem os lábios, ou seja, abrem a boca e meneiam a cabeça, menear na cabeça, e fala, olha para a pessoa e fala assim, esse é o menear, ele está, sabe,
desfazendo da pessoa. Quando ele chacoalha a cabecinha, ele acha que é ele que é o sábio, e muitas vezes não é. Às vezes a pessoa está quieta, ou acontece alguma coisa com ele, o menear da cabeça é um desprezo, é um fazer de conta que ele sabe mais que o outro, ou o outro não sabe nada, o outro é um coitado. E o menear da cabeça, a pessoa muitas vezes ele não fala nada, mas o menear da cabeça fala muitas coisas e que não é boa para quem está vendo, né? E diz assim: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Jesus tem o prazer, Deus tem o prazer de nos livrar do mal. E olha, falei maldade, quanta maldade no coração do homem, né? Mas por inveja, tem gente que olha, a inveja corrói, apodrece os ossos da pessoa, diz a palavra. Mas está cheio de gente invejosa, hein? E a inveja, eu já falei isso aqui, a inveja é falta de capacidade no ser humano. Aí ele não pode ter, ele inveja o que o outro tem, que levou anos, que no meu caso eu levei anos para ter algumas coisas, e as pessoas aí invejosas aí fazendo obra de macumba. Tem uma pessoa aí que fez obra de macumba aí para me atrapalhar em 30 de dezembro, agora fez de novo, sabe? Mas está quebrado, destruído em nome de Jesus. Eu sou, além de ser um servo de Deus, trabalho com libertação, sou um profeta, porque o Senhor me falou que desde o ventre da mãe, e o que eu disser, uma palavra que eu disser, eu não vou amaldiçoar eles, porque isso não cabe a mim. Mas Deus, a maldição que eles desejam para mim, já cai sobre eles, não vem em mim, vai sobre eles. Pode até, assim, dar uma ofuscada em algumas coisas assim, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não tenho medo de dizer uma coisa: os demônios se levantam contra mim recebendo oferenda, eu peço para o Senhor destruí-los, derreter-eles como cera, porque Deus é Espírito e Ele tem o poder de derreter eles, porque Deus é quem fez eles. Jesus me ensinou, me deu uma visão e fez os demônios me ver. Ele falou: agora ore para ser destruído. E eu fiz isso, e caía como um morcegão, um morcegão grande, caía assim, chegava a dar uns gritos e derretia como cera. E isso é uma estratégia que o Senhor Jesus Cristo me deu, porque eu trabalho com libertação. E assim eu oro por essas macumbaria, esses demônios que pegam as coisas para fazer o mal das pessoas. Eles estão, a hora que eu descobri, eles estão destruídos, nunca mais existem, vai ser lançado só a cera deles no inferno. E eles são destruídos, que é no nome de Jesus. O Senhor Jesus me mostrou isso. O meu instrutor sobre as coisas espirituais é o próprio Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus. Não é homem, não. O que eu estou falando aqui, o homem ele nem sabe. Como vai destruir um demônio? Oxê! Quem fez um livro, ele não pode destruir o livro dele? Quem fez os demônios foi Deus, e Deus pode ter o poder de destruir eles de um por um, sobrar um deles. E essas pessoas que estão fazendo isso contra mim, eles vão pagar caro, às vezes até com a própria morte, porque se tocar em mim, o Senhor falou, teve uma mulher que disse que eu não desejei mal para ninguém, não desejo. O juízo o juízo de Deus, o julgar é com Deus. Eu entrego eles tudo nas mãos de Deus. Eles vão pagar muito caro, às vezes até com a vida deles mesmo. Se eles não pararem, tem essas pessoas que estão aí fazendo isso comigo, e não é só aqui, porque são invejosos, já estão na mão de Deus. Tem gente sofrendo já, vai ficar no pó da terra, como o pó da terra, e isso quando não for o pó mesmo de verdade. Então eu estou falando isso aqui, dentro desse texto, Jesus, Ele nos livra, Jesus é conosco. Pode clamar em nome de Jesus para vocês verem. Agora, para clamar em nome de Jesus também tem que ter autoridade, tem que pagar preço. Não é assim de qualquer jeito, né? Eu me converti ontem, hoje já estou, né, achando que eu sei alguma coisa. Eu falei esse dia para um profeta aí: olha, a vida nossa
É um constante aprendizado, nós morremos e não aprendemos tudo. Quem sabe tudo e a fonte de toda sabedoria é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Digno de toda honra, louvor, glória e adoração. Acabou aqui o tempo, eu nem vi. Vou fazer uma oração aqui, tá bom? Uma pena que eu não tenho tempo suficiente para explicar tudo que tem que explicar. Senhor Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, eu te agradeço por todas as bênçãos, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, nos agraciado, pelos livramentos que o Senhor tem dado à minha casa e a mim também, Papai. E peço a Ti, Papai, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que tudo seja para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém e amém.